Paz e graça a todos. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, os versículos de 23 a 27. Mateus, capítulo 8, os versículos de 23 a 27. Se você puder ficar de pé, vamos ler esse texto. Eu quero pedir que você leia silenciosamente, nos acompanhando. Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Nos diz a palavra, Mateus 8, 23 a 27. Depois de muitas curas que Jesus operou, diz a Bíblia que então, entrando ele no barco, e seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu convido as crianças a virem à frente, e nós vamos orar por elas, por nossas vidas também. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa fronte. Todo mundo de olhinho fechado. Vamos pensar em Deus e vamos falar com Deus nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós damos graças, porque sabemos quem é Jesus, revelado na Tua palavra. Porque cremos no Senhor Jesus, o Teu Filho. E clamamos, ó Deus, que Tu nos fortaleças, como Tu renoves a nossa fé, como o Senhor nos ajude, muitas vezes em meio à incredulidade que deseja tomar conta do nosso coração. Dá-nos a graça de confiarmos no Senhor, crermos que Tu estás à nossa frente, por trás de nós, ao nosso lado e principalmente dentro de nós, no coração do Teu povo. Te adoramos, porque podemos aprender sobre quem é Jesus. Pedimos, ó Deus, que Tu também possas usar as professoras e professores no coração de cada um desses pequeninos. Te oramos assim porque precisamos da Tua bênção a cada dia. Em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Irmãos, Jesus teve um dia extremamente intenso, e esse capítulo 8 de Mateus nos mostra isso. O capítulo 8 começa falando sobre a cura de um leproso. Depois Jesus vai e cura o criado de um centurião que estava tremendamente enfermo. Ele curou a sogra de Pedro, está relatado aí. Ele também fez muitas outras curas, inclusive a Bíblia diz, então, que meramente com palavras, ele expelia demônios. Ele expelia demônios e curava a todos que estavam doentes, como está aí no versículo 16. E aí, então, Jesus vai para um barco, cansado daquele dia, vai com os seus discípulos, e como sendo Deus, mas sendo homem, tendo encarnado essas duas naturezas, divina e humana, jamais podem ser separadas, nenhuma exclui a outra. É um mistério da palavra de Deus. Continuou sendo Deus, ainda que tenha deixado a sua glória, mas não deixou de ser Deus, e assumiu, como diz Paulo lá em Filipenses 2, foi reconhecido em figura humana, ele assumiu a condição humana, só que sem pecado. Sem pecado. Depois desse dia intenso, cansado, Jesus dorme. E lá no barco, então, aquele barco é tomado por uma tempestade. Os discípulos, apavorados, o acordam, como se Jesus não estivesse
preocupado, ou como se ele pouco tivesse fazendo caso e pudesse dormir em meio a uma tempestade. Jesus repreende os seus discípulos pela falta de fé deles, mas aí Jesus então dá uma ordem, e o mar, que era conhecido como o mar da Galileia, Tiberíades, aquele mar acalma. Era chamado de mar porque tinha ponto que você não conseguia ver mais a margem, de tão grande que era o lago, que de fato então passou a ser chamado de mar. E aí então aquele mar, como era chamado, aquele mar acalmou. As ondas acalmaram-se. E então vem a pergunta. Os homens maravilhados perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que é interessante é porque os discípulos fazem essa pergunta, porque no Antigo Testamento só havia um que tinha poder sobre a natureza, a esse ponto de poder acalmar o mar e então deter os ventos. E o único que podia fazer isso, segundo os ensinamentos, os vários salmos do Antigo Testamento, era Deus. O que também dá uma ideia de que os discípulos estavam maravilhados, dizendo assim: quem é esse? Se Deus é o único que pode acalmar o mar, deter os ventos, quem é este que está no nosso meio? Seria um concorrente de Deus? Quem é este? E Jesus haveria de se revelar ao longo daqueles 3 anos de ministério, não 3 domingos, não 3 meses, mas 3 anos de ministério. Até o ponto de Filipe, um dos seus discípulos, dizer: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. A gente só quer ver Deus e está tudo resolvido. É só o que a gente quer ver Deus. E aí então Jesus diz: Filipe, como dizes tu, mostra-nos o Pai, isso nos basta? Há tanto tempo que estou convosco, quem me vê a mim, vê ao Pai. Jesus veio para revelar o Pai. Quando nós escrevemos esse texto tão simples que está aí no seu boletim, Jesus não é de esquerda, Jesus não é de direita, Jesus não é de centro. E nós vamos hoje à noite, nós vamos falar sobre Jesus, o nome do alto. Jesus, o nome do alto. Por que nós estamos colocando isso? Lógico que você entende que nós vivemos ainda todo um contexto de polarização, de eleições e tantas questões envolvidas, que tratamos um pouquinho aí. Mas muitas vezes eu fico me questionando até que ponto, olha o que nós cantamos aqui: eu te adorarei por tudo que és. Às vezes a gente percebe uma certa confusão nas orações, que nem sempre o crente está consciente das pessoas da Trindade. A nossa oração, Jesus ensinou que a nossa oração, ela deve ser ao Pai. Nós não oramos nem mesmo ao Senhor Jesus, e nós não oramos nem mesmo ao Espírito Santo, muito embora as pessoas falem desta forma. E muito embora Deus receba as nossas orações, não por conta das nossas intenções, emoções ou sacrifícios, ou seja o que for, não. Deus recebe as nossas orações, e a Bíblia fala isso, porque o Espírito Santo, ele se encarrega de colocar diante de Deus as nossas orações, que são imperfeitas, de todos nós, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios. Por melhor que eu e você procuremos orar, as nossas orações ainda assim são imperfeitas, porque nós somos pecadores, lavados, remidos, salvos no sangue de Jesus, mas ainda assim nossas orações são imperfeitas. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos auxilia nas nossas fraquezas. E ele apresenta diante do Pai as nossas orações imperfeitas. Nós oramos em nome de Jesus. Por isso que o crente deve sempre lembrar, não é você chegar no final da oração, depois que você pediu, adorou, aí final, amém. Não, amém, em nome de quem você orou? Então você sempre lembrar, em nome de Jesus. Não foi o que Jesus disse? Tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome. Então nós aprendemos que nós oramos em nome, nós oramos ao Pai, como Jesus orou, Pai nosso. Nós oramos em nome de Jesus, com a assistência do Espírito Santo. E eu sei que de vez em quando os crentes misturam tudo. Até um livro antigo aí, do Ben Hinn, que ele dizia: bom dia, Espírito Santo. Nós não somos orientados na palavra a orar o Espírito Santo.
Nós somos orientados pelo próprio Jesus a orar ao Pai. É tudo para a glória do Pai. O próprio Jesus se preocupou em glorificar ao Pai. O Espírito usa os ensinamentos de Jesus para glorificar ao Pai. Então, nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, com a assistência do Espírito Santo. Repito, e se você errar, a oração vai subir. Por obra e graça do Senhor Deus, através da pessoa do Espírito Santo. Eu lembro de um irmão que foi membro aqui durante muitos anos, e ele fez parte do nosso pequeno grupo, e ele uma vez ele disse assim, gente, eu vejo assim essa ação do Espírito Santo da seguinte forma, é como se o Espírito Santo chegasse e dissesse ao Pai, Pai, essa oração dele não é bem assim não, é porque ele está nervoso, ele é um crente estressado, ó como ele está vivendo, olha isso, olha aquilo, Pai, o que ele está querendo dizer é isso. E aí o Espírito pega e aperfeiçoa a nossa oração imperfeita, como a Bíblia diz, porque nós não sabemos orar como convém. Mas nem mesmo lembramos muitas vezes de fato, em nome de quem nós estamos orando, como nós cantamos aqui, eu te adorarei por tudo que és. Quem é Jesus? Quantas vezes nós precisamos lembrar? Eu estava nessa semana, eu estava pensando um pouco, refletindo sobre isso e sobre esta palavra, e eu pensando, Senhor, de fato, Jesus não é como Buda, infinitamente superior. Buda morreu, Buda não ressuscitou, os seus seguidores, então, têm o seu local de túmulo, o que seja, Maomé também, Allan Kardec, e como Augusto Cury disse certa vez, ele disse, estudando a pessoa de Jesus, eu chego à conclusão que não existe no imaginário humano alguém como ele. Não há nada no relato da psiquiatria, da psicologia, que seja comparável às reações que este ser chamado Jesus teve. Não há nada no imaginário humano, não cabe no imaginário humano, não dá para enquadrar Jesus no nosso imaginário humano, no arcabouço de conhecimento construído ao longo dos milênios pela humanidade. Como ele dizia, não tem nada comparável a Jesus. Mas quem é esse Jesus? Se você abrir lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, Mateus fala algo importante. Mateus 3, 17, nos diz a palavra de Deus, no batismo de Jesus, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus é o Filho amado de Deus, em quem o próprio Deus tem prazer. Veja o que diz João capítulo 1, os versículos de 1 a 3, olha como o apóstolo João apresenta a pessoa do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, os versículos de 1 a 3. João nos diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 2, então, a palavra, até o versículo 3, ele vai dizer, ele estava no princípio com Deus. E no versículo 3 ele vai dizer, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Este é Jesus, por meio de quem tudo foi feito, tudo é para a glória de Deus Pai, e tudo foi feito por meio dele. É o Jesus que nos é apresentado. O apóstolo Paulo, que perseguiu tanto a igreja, ele escreve aos Colossenses, no capítulo 2, Colossenses 2, versículo 9. Colossenses 2, 9, o apóstolo Paulo, então, vai nos dizer a respeito do Senhor Jesus Cristo, que nele, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus habita corporalmente em Cristo, nele, em Jesus. Por isso que Jesus disse, quem me vê a mim, vê ao Pai. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é plenamente Deus. Assim nos é revelado.
Se você voltar a João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1, os versículos 14 e 18, João capítulo 1, os versículos 14 e 18, a palavra de Deus vai nos dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Olha lá, o Verbo Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é o único filho gerado do Pai, por isso que a Bíblia diz que nós somos filhos por adoção, porque nós não fomos gerados a partir da substância de Deus. Ele é o único gerado, o unigênito. E João vai ainda nos dizer: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que é Jesus, o Deus unigênito, Deus Pai, Deus Filho unigênito e Deus Espírito Santo, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É quem João diz: o Jesus que nós adoramos é o Filho de Deus que revela quem é Deus Pai. Jesus é Deus, sim. Lucas capítulo 10, versículo 22, o evangelista Lucas vai então nos dizer, Lucas 10, 22, é o próprio Senhor Jesus quem vai nos dizer aqui. Lucas registra, Lucas 10, 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão, ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Só quem conhece plenamente a Deus Pai é o Filho. Só quem conhece plenamente o Filho é o Pai. E para conhecer o Pai é preciso que o Filho queira revelar quem é o Pai a este. É este Jesus quem nos revela quem é o Pai, quem é Deus na sua inteireza. Atos capítulo 4, versículo 12, Atos 4, 12. Lucas, que escreve Atos, vai então nos falar sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Atos 4, versículo 12, trazendo então a palavra dos apóstolos, inspirada pelo Espírito de Deus. Atos 4, 12, vai nos dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação fora do Senhor Jesus Cristo. Até porque o apóstolo Paulo vai nos testemunhar em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5. Paulo vai nos dizer: porquanto há um só Deus e um só mediador. Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E a Bíblia afirma a humanidade de Jesus. Ele veio como o segundo Adão, para cumprir toda a lei, para ser perfeito como Adão não foi. E então Paulo diz: só tem um mediador. Nós não precisamos de santos, nós não precisamos de pastores, nós não precisamos de nenhum outro líder para fazer mediação. Nós temos acesso direto a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus 1, 23. Mateus vai registrar sobre o nascimento de Jesus. Mateus 1, 23 vai nos dizer: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqui a palavra está citando o texto do profeta Isaías 7,14. É Deus conosco. Jesus é Deus conosco.
Ele está conosco. E Ele, Jesus, é Deus. Até porque no versículo 21, se você voltar um pouquinho aí, 2 versículos, a Bíblia diz sobre o nome de Jesus. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A raiz do nome de Jesus, que é a mesma raiz no hebraico para o nome de Josué, é salvação. A raiz significa, traz a ideia de salvação, por isso que a Bíblia diz, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Por tudo isso, e por muito mais que a Bíblia registra para nós precisamos guardar no nosso coração, de que Jesus não é de esquerda, Jesus não é de direita, Jesus não é de centro. Jesus é do alto. Ele está acima de todo nome, seja no céu, na terra ou debaixo da terra, como Paulo então fala em Filipenses, e nós vamos ver à noite, se Deus nos permitir, esse texto tão belo, tão profundo. Há tanta riqueza na palavra que às vezes a gente lê e nem se apercebe, só aprofundando, estudando, analisando e pensando, refletindo aquilo que a palavra de Deus nos traz. Eu gostaria de trazer essa palavra nesta manhã de forma muito simples, no aspecto de que eu e você, nós possamos sempre lembrar. Eu lembro quando comentei aqui de um pastor de outro estado, da IPB, quando ele, numa pregação, ele disse, eu parei, e eu entendi bem o que ele quis colocar. Eu parei de dizer assim, Deus te abençoe, porque Deus pode ser muita coisa na sociedade que nós estamos vivendo. Você tem o panteísmo, tudo é Deus. A madeira é Deus, a pedra é Deus, o ar é tudo, panteísmo, tudo é Deus. Você tem aqueles que adoram diversas imagens e entendem que são deuses ali. E aí ele começou a dizer, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te... Opa, peraí, agora mexeu, porque agora não é qualquer divindade. Agora não é qualquer divindade. Agora eu estou dizendo, Jesus... Eu sei que a gente tem muito costume. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe. Ele dizia, puxa, Jesus te abençoe. E a gente pensar no nome do Senhor Jesus Cristo. Não só pensar. Quando nós adorarmos, nós lembrarmos quem nós estamos adorando. Há muito mais, poderíamos passar o dia, a semana, o ano, falando sobre quem é esse Jesus, a quem nós adoramos. Ele é Deus. Em suma, Ele é Deus. O que o torna incomparável em relação a qualquer outra pessoa, a qualquer outro ser, em relação à sua própria criação, a tudo. Nós adoramos a Deus, olhando e quando adoramos o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus, que é Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que o nosso Deus, revelado na Bíblia, possa assim nos abençoar.